Antes de a pressão urbanística ditar o fim das vinhas, produzia-se vinhos de elevada qualidade na freguesia do Barreiro. A casta que lhes dava origem quase desapareceu, mas há quem tente recuperá-la. Na primeira metade do século XIX, grande parte do solo do concelho do Barreiro era cultivado com vinhas. Entre elas, encontrava-se o famoso bastardinho licoroso e fino produzido no Lavradio. A casta bastardo reinava majestosamente pelas terras da Banda de Além, aquela que os de Lisboa antigamente chamavam outra banda. Este vinho era bebido nas melhores casas e exportado para as cortes europeias. O seu aroma, sabor e acidez o tornavam fantástico. De tal modo, esta zona, que é hoje a Península de Setúbal, contribuiu com uma razoável parcela para os cofres do reino. O bastardinho, assim como outros vinhos generosos portugueses, foi uma mercadoria de valor apreciado no comércio internacional, especialmente com a Inglaterra e outros mercados europeus, sendo essencial para a balança comercial do país. É facto que este vinho estava muito ligado às caravelas da época dos descobrimentos. No entanto, a urbanização acelerou o desaparecimento de uma vinicultura mais artesanal e diversificada, e o bastardinho, já raro, foi uma das vítimas. Felizmente, algumas casas vinícolas têm vindo a recuperar pequenas parcelas para preservar esta relíquia. A Banda de Além, inicialmente conhecida como outra banda, é o outro lado do rio, que está carregado de história que hoje, século XXI, é desconhecida por muitos portugueses. Hoje, o projeto que adotou este nome consiste em reviver vinhos históricos do Barreiro, que ao longo dos anos foram desaparecendo devido à industrialização e ao aparecimento da Companhia União Fabril, a CUF no Barreiro. O interesse de renascer os vinhos históricos do Barreiro surgiu em 2017 e em 2022 foram embarrilados a primeira experiência do renascimento do vinho bastardo, a seguir em 2023 e novamente em 2024. No entanto, para produzir o bastardo original, é preciso que o mesmo se mantenha, no mínimo, 5 anos em barriga para depois poder ser comercializado. Para a produção da réplica do vinho licoroso bastardo, apesar de se querer produzir o original, foram tomadas medidas higiênicas que permitirá um melhor aproveitamento do vinho, tendo em conta que no tempo dos romanos o vinho que era produzido era esmagado no lagar, onde as uvas eram pisadas para separar a sua parte líquida da sólida. Então, a ideia surgiu em 2017. Nós reparámos que não havia vinhas no Barreiro e que se falava muito do bastardinho do Lavradio e que soubemos, depois de desgravatar na história, soubemos que havia muitas vinhas no Barreiro e que tinham sido destruídas na altura da industrialização e da urbanização do Barreiro com a CUF. E, portanto, resolvemos plantar uma vinha de bastardo e foi esse o motor do nosso projeto. Depois, a partir daí, plantámos o bastardo, plantámos Fernão Pires, são as duas castas aqui da quinta, plantámos o Castelão, ao pé da Mata da Machada, e resolvemos começar a fazer vinhos históricos, réplicas de vinhos históricos dos vinhos que tinham sido consumidos aqui no concelho do Barreiro. E começou assim. É um projeto familiar. Não. Nós fomos, de facto, buscar a história, que é um bocado a civilização através do vinho, não é? E, portanto, a riqueza é que são coisas completamente diferentes do que existe hoje em dia. A importância aqui é que tem características muito próprias. Toda esta faixa de palhais que vai aqui junto ao Coina, Barreiro, Lavradio, até Alcochete e a parte do rio até à costa da Caparica, toda essa faixa tem características muito similares e muito próprias por causa da sua proximidade com o rio. Isso faz com que os vinhos tenham características próprias e isso era a riqueza da altura. Bom, o nosso grande objetivo é lançar o bastardinho do Lavradio. Isso vai acontecer mais ou menos daqui a 2 campanhas, 2 anos. E pronto, até lá vamos fazer réplicas de vinhos históricos e depois vamos acompanhar com o bastardinho do Lavradio, que depois irá saindo regularmente. O bastardinho do Lavradio é um vinho licoroso, com outras características, um vinho um pouco doce,
E pronto, essa é que é a origem do nosso projeto, é refazer o Bastardinho do Lavradio e acompanhar com estas réplicas dos vinhos históricos que haviam aqui na região. Chega. Já sei, já está no copo. Já está em agitações. O cheirinho está bom. Está limpo, está limpo. Um bocadinho empoado ainda. Mas... Espera lá. Está ótimo, boa água. De facto, não é fácil obter muita informação, porque eram práticas tão correntes, tão corriqueiras, que ninguém erudito se dava ao trabalho de as pôr em texto. Mas, felizmente, que as técnicas eram transversais a praticamente toda a Europa da cristandade, ou seja, a Europa do Sul, onde o vinho era a bebida mais importante do dia-a-dia. E, portanto, com muita pesquisa que eu faço já há umas décadas, sobre o que se fazia em França, o que se faz em Espanha, o que se faz em Itália, o que se faz na Grécia, começando a juntar as peças do puzzle, é possível perceber para um enólogo o que é que se fazia aqui. E eu estou firmemente convencido que aquilo que fazemos hoje aqui na Banda de Além, se fosse provado às cegas por uma pessoa dessas épocas, era capaz de não distinguir que era um vinho feito no século XXI. A melhor maneira de cativar as pessoas é quando elas são novas. E apelar à autoestima desta gente nova, dizendo-lhes a história que está por trás e que tão maltratada tem sido pelas últimas gerações, pode ser que frutifique e dentro de pouco tempo comecemos a ver recuperada uma região que foi das mais importantes do país desde a época em que isto ainda não era país, na época romana, para mostrar que esta região era de facto uma região cheia de história em Portugal.